Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Bruna Torlai, sou professora de filosofia, caso você não me conheça, e hoje eu não estou aqui para fazer um julgamento, muito menos dar uma lição de moral a você. Eu estou aqui para apresentar diante de você exames de consciência que eu mesma fiz com relação ao quanto eu estava deseducando meus filhos e destruindo a alma deles ao ser tolerante demais com o uso do celular. Eu tenho um filho de 4 anos, uma filha de 14 e em momentos diferentes da vida deles eu, digamos que fui negligente. E hoje eu quero conversar sobre esse assunto com você, mas a partir da exposição da minha experiência para que você tenha um ponto de partida para meditar a sua, porque de gente dizendo o que nós temos que fazer, nós estamos todos cheios, nós sabemos o que nós devemos fazer ou não, mas o que eu quero é apresentar a você o esforço necessário para você encontrar saídas, porque eu tive de fazê-lo e digo a vocês que vale muito a pena. Sim, o celular está deseducando o seu filho, você precisa enfrentar esse assunto e se você não fizer algo para ajudá-lo, ninguém fará. É sobre isso o vídeo de hoje. Fica até o fim que vai valer a pena. Muitas pessoas, quando se veem imersas em problemas e quando não se sentem capazes de resolver coisas que as afligem, muitas vezes correm para uma livraria ou para a internet e ficam procurando soluções na internet. Eu acho isso engraçadíssimo, porque a internet é justamente o problema maior no caso dessa incapacidade que tem a nossa geração, as gerações atuais de pais, de educarem os seus filhos e de assumirem plenamente a educação deles, uma vez que nós somos frutos também de uma geração de pais que acreditavam piamente que eles precisavam criar um patrimônio, nos deixar uma herança ou pelo menos nos sustentar, nos levar a passear, etc. E que a vida era essa e que não tinha tanto problema assim em largar a gente vendo TV ou etc, né? Eu acho que ainda assim os nossos pais, eu sou da geração que hoje tá com 40 anos, tô com 43, ainda assim os nossos pais eram de um tempo que eles eram obrigados, quisessem ou não, a lidar conosco, porque era um tempo em que a gente não tinha tantas distrações e também eles próprios tiveram uma experiência de infância muito mais saudável do que nós temos hoje, nós damos hoje para os nossos filhos. Então eles tinham, digamos assim, muito mais experiência para lidar conosco, né? Mas nós, por outro lado, estamos numa época em que a internet, filmes, mas sobretudo a internet, celular sobretudo, invade a nossa intimidade, invade a nossa alma e começa a fazer isso muito cedo com nossos filhos ainda bebês. Eu me lembro até hoje a primeira vez que meu marido pegou o celular e deu para o meu filho bebê, na época ele tinha 1 ano e meio, 2, eu fiquei estarrecida, eu não sabia como lidar com aquilo, eu achei um horror. Mas em pouco tempo o menino ficou calmo com aquilo e em vários momentos a gente começou a sacar essa solução do bolso. Quando a gente queria paz no restaurante, quando ele estava muito ansioso com uma viagem, enfim, todos os momentos que ele tinha aquela típica ansiedade de criança, ele foi exposto ao celular. E isso foi muito pior no caso dele do que com a minha filha, porque a minha filha tem 14 anos hoje. Celular na vida dela chegou quando ela tinha 8, 9, 10, e mesmo assim eu fui contra e sempre deixei muito pouco, né? Mas a minha filha eu eduquei sozinha, foi um pouco mais fácil. Com o meu filho menor eu educo junto com o pai e eu volta e meia tenho umas quedas de braço com o pai dele e a gente tem de manter um equilíbrio na família que muitas vezes exige a gente fechar os olhos para coisas que a gente está vendo que são completamente erradas e a gente fecha os olhos por um momento até a gente ter forças para falar, não, pelo amor de Deus, eu vou brigar, eu vou comprar essa briga, tá? Então veja só, os nossos filhos pequenos têm acesso a celular muito cedo e isso acaba com eles, essa é a verdade. Eles ficam impacientes, eles ficam histéricos, eles ficam ansiosos, eles dormem mal, eles têm olheira e eles ficam viciados. Esse é o pior de tudo, eles
ficam viciados e eles param de participar do convívio da família. O desenvolvimento deles, inclusive, fica prejudicado, tá? Até o desenvolvimento fica prejudicado, porque realmente a criança fica presa num mundo, ela fica isolada, ela se torna uma ilha em que ela fica recebendo um conjunto de informações e ela loucamente vai uma depois da outra ali. E ela perde a conexão com a própria família. Então imaginem, pensem bem o quão mal a gente faz para os nossos filhos cada vez que a gente pega e empresta o celular para eles, tá? No caso da minha filha, que hoje tem 14 anos, quando ela tinha 10, ela teve um ano da vida dela que eu percebi que ela estava ficando estranha. Ela estava ficando estranha e ela tinha ganhado um celular. E eu sempre eu nunca quis que ninguém desse celular para ela, porque eu sabia, eu falei, não tem maturidade para ter, mas mais uma vez, não quis comprar grandes brigas com a família. Falei, tudo bem, deixa ela ter o celular, eu tento conter aqui, e claro que não deu certo. Não deu certo, ela chegou a um ponto de vício absurdo, ela começou a ficar esquisita. Eu peguei o celular para ver, vi que ali dentro tinha coisas assim muito erradas, inadequadas, digamos que aquilo estava fazendo mal para ela, e eu simplesmente tirei o celular dela. Ela ficou 6 meses num detox, sim, 6 meses num detox, e infelizmente um ano depois ela ganhou outro, né? Não foi da minha parte, ganhou a madrinha, e eu mais uma vez fechei os olhos e hoje tento, mas como ela é um pouco mais velha, quando ela ganhou esse celular, ela estava com 12 anos. Falei, bom, acho que com 12 ela consegue lidar um pouco melhor. E realmente ela nunca mais teve aquele tipo de relação tão ruim quanto antigamente. Embora ainda hoje eu tenha vontade de quebrar aquele negocinho, né? Mas ela tá com 14 anos, eu procuro conter, controlar e, sobretudo, oferecer a ela vida real, oferecer a ela vida real, para que ela entenda que aquela mentira que está dentro da telinha, mentira no sentido que é um conjunto de simulacros e nada mais, aquilo ali não é realidade. E não é aquilo que poderá formá-la, formar a sua imaginação, formar a sua mente, formar a sua inteligência, formar a sua sensibilidade. Porque aquilo é simplesmente é como se nós estivéssemos diante daquela, não sei se vocês viram o filme Laranja Mecânica, eles têm um momento que eles fazem reeducação. A reeducação no psicopata do filme, ele fica com os olhos abertos perenemente, ficam pingando colírio no olho dele, e ele fica sendo submetido a uma série de imagens para que ali aconteça uma lavagem cerebral. Pois é, você que deixa seu filho com o celular o dia inteiro, ele está sofrendo uma lavagem cerebral permanente de todos os lados, e crianças absorvem as coisas muito mais fortemente do que nós, né? Então a gente está fazendo isso com os nossos filhos, a gente está deseducando, e quem não puser a mão na consciência vai perder o seu filho. A questão é simples, é essa, e eu tô fazendo esse exame de consciência para vocês, não tô julgando vocês, porque eu tive que, veja só, muitos de vocês falam, puxa vida, né, você parece ser uma tão boa mãe, né, você é uma pessoa que divulga livros, que é professora e etc. Pois é, eu cometo a maior parte dos erros que todos vocês, pais e mães, porque no final das contas, para nós sermos bons pais e boas mães, o que a gente tem de fazer perenemente é lutar contra a preguiça e contra o nosso individualismo gritante, contra o nosso egoísmo aterrador, contra a nossa miséria absoluta, tá? Isso é difícil para todo mundo, não é ter mais ou menos instrução que vai te ajudar, mas é evidente que a filosofia me ajuda a fazer um exame de consciência constante, e quando eu tô fazendo uma besteira, pelo menos eu tenho consciência dela, então em algum momento eu vou tomar uma atitude, né? No caso do meu filho, eu percebi que a coisa tinha saído do controle um dia que nós estávamos num adorável almoço junto com uma família ali no mosteiro, né, espiritual, um conjunto de monges, e o meu marido imediatamente, automaticamente, ia ter um almoço depois da entrada de um novo monge para aquela família, imediatamente, e um dos meus alunos é monge nesse mosteiro, me convidou para a cerimônia, eu fico com muita alegria. Meu marido, no automático, na hora do almoço, pegou e falou, não, dá o celular para ele, né? E eu, idiota, estúpida, né, achando que seria entediante demais para ele aquele almoço, realmente ele não ia ser chato para ele, e falei, tudo bem, deixa ele ver o desenho dele, né? Foi um erro da minha parte, por quê? Porque a criança, ela se habitua a tal ponto a ter esse tipo de estímulo que ela realmente não vai se conectar com mais ninguém, né? E aí, naquele momento, tinha um monge muito
correto e justo e bom na mesa, italiano, e ele simplesmente viu aquilo, ficou horrorizado, pediu o celular, e o celular era o meu, ele pediu o celular, foi engraçadíssima a história, tá? Ele pediu o celular, colocou embaixo da toalha e falou, não, você vai participar com todos nós aqui. Evidentemente que as coisas não foram assim tão simples, né? Ele achou que o menino ia chorar 5 minutos, ia parar, não, ele chorou durante os 30 minutos que vieram depois, não almoçou, evidentemente foi um escândalo, foi ali que eu percebi o quanto que ele estava dependente daquele ritual péssimo de todas as vezes que nós não almoçávamos em casa, ele tinha acesso ao celular, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu perdi o controle sobre meu próprio filho, que pessoa miserável, estúpida, idiota e ridícula eu sou, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo conversar com o menino. Por que eu não consigo conversar? Porque eu fui cúmplice de habituá-lo a esse hábito detestável e a cabeça dele tá entrando em parafuso. Esse menino tá com o neurônio queimado. E a culpa é minha. Porque eu não dei pra ele a atenção que ele precisava. Eu não tive paciência. E eu fui egoísta, etc. E eu fiz esse exame de consciência e foi muito bom que isso tenha acontecido, porque pouco tempo depois eu percebi, eu comecei a prestar atenção, tirei imediatamente, fui tirando o celular, tirei. E aí eu comecei a perceber que ele estava com alguns outros probleminhas de desenvolvimento, que isso tinha a ver com outros erros que eu havia cometido, como, por exemplo, delegar os cuidados dele com outras pessoas e não estar 100% atento o tempo todo. E aí eu simplesmente puxei o freio de mão. Eu estava comprometida com vários trabalhos que eu estava animada em realizar. Eu simplesmente liguei para as pessoas, falei, não vai dar. Não sei se vocês repararam que o último semestre aqui no YouTube eu praticamente não apareci, fiz poucos vídeos. O programa Quinta de Ouro, em que eu trazia convidados, parei de fazer. Eu simplesmente coloquei totalmente em segundo plano a minha vidinha, os meus compromissos, os meus planos, e fui cuidar dele, né? E hoje ele é uma criança completamente recuperada. As crianças são tão extraordinárias que em poucos meses em que nós voltamos a olhar para elas como nós devemos, né? Renunciando a nosso egoísmo estúpido e simplesmente estando com elas o tempo que elas precisam de nós, é impressionante o salto de desenvolvimento que elas dão, né? É impressionante. E hoje ele tá falando bem, tá comendo, tudo tá dando certo, né? Eu não tô dizendo que o celular estava na origem dos outros problemas, os outros problemas eram resultados de uma maneira infantilizada que nós tínhamos de lidar com ele. Quando eu me dei conta que essa maneira infantilizada de tratá-lo como um bebê, falei, bom, mas isso aí é mais um aspecto do mesmo problema. Qual que é o problema? O problema de não mostrar para ele a coisa mais valiosa que ele terá na vida, que é a realidade, que é a única coisa que poderá formá-lo. Na verdade, eu tô fechando ele numa redoma, meu caçulinha, meu queridinho, meu bebezinho, e ao mesmo tempo isolando ele do mundo, deixando ele ter acesso a celular, em momentos em que ele tem que confraternizar com as pessoas, conhecer outras pessoas, etc. Como vocês estão vendo aqui, eu tô falando de mim, mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando com o que eu estou falando aqui. É bem difícil fazer isso, tá? Porque quando nós erramos a esse ponto, é desagradável a gente ter de admitir. É desagradável, é humilhante, mas é necessário. É absolutamente necessário, porque se nós não temos uma profunda consciência do nosso erro, é possível que a gente o conserte, tá? Isso tudo que eu tentei descrever para vocês foi uma recapitulação que eu fiz hoje de manhã, sentada aqui tomando um sol, enquanto meu filho brincava num parque de madeira que está aqui montado no meu quintal hoje. Enquanto ele brincava, eu lia o ensaio que saiu nesse livrinho, escrito pela Lorena Miranda Kutlack, em que ela descreve, e é engraçado, porque isso passou, faz mais ou menos faz 6 meses que eu tenho tentado, digamos assim, agir da maneira correta com esse meu filho pequeno. Com a minha filha eu já havia passado por isso antes. Vocês vejam o mesmo erro cometido 2 vezes, hein? Deixei que ela tivesse um celular, vi o problema, tirei o celular, ela ganhou outro. Eu tive força suficiente para pegar e quebrá-lo na frente de quem deu o presente? Não tive. Porque eu pensei, puxa vida, ela estava tão feliz com esse presente, né? Adolescente, quer falar com as amigas, deixa eu ter tolerância.
Enfim, e mesmo depois de tudo isso ter acontecido, né, mas claro, ela usa com uma responsabilidade matizada por broncas, né? E por controle. E mesmo assim, isso acontecendo com o meu pequeno, e eu fingindo que eu não estava vendo, tá? É assim que nós somos. É assim que nós, seres humanos, somos, tá? E aí eu estava lendo hoje de manhã, esse é a formação do imaginário, eu vou deixar na descrição, porque esse ensaio da Lorena Miranda Kutlack, que é o segundo do sumário, chamado Fantasmas e Afetos, o problema da educação infantil. Ela descreve exatamente isso que está acontecendo e que nós estamos deixando acontecer, só que ela faz uma retrospectiva sobre como nós fomos educados, de que geração nós viemos, por que nós temos dentro de nós essas inclinações estúpidas, egoístas e desprezíveis que nos conduzem a erros muito parecidos. Eu sei que muitos de vocês cometem erros parecidos com os meus. Então ela faz uma descrição impecável de quem nós somos e de por que nós fazemos o que nós estamos fazendo, mas ela diz assim, a gente tem que puxar o freio de mão. E há maneiras de fazer isso, né? Por quê? Porque nós, na nossa infância, a gente nasceu antes de a internet se tornar essa onipresença, se tornar onipresente entre nós. Então nós tivemos uma experiência de uma infância mais saudável. Nós tivemos. Ainda que os nossos pais, por uma série de razões que ela descreve melhor do que eu posso descrever aqui em 2 minutos, mas que ela descreve muito bem aqui. Ainda assim, porque o mundo era diferente, eu tive uma experiência da infância que me possibilitou ter um imaginário mais ou menos formado, não tão bem formado, porque a gente também é já de uma geração que foi formada pela TV, mas alguma coisa na infância, eu brincava muito na rua, brincava muito com meus irmãos, a minha mãe lia muito história, a minha avó lia muito história pra gente, então, veja, nós tivemos aquele mínimo pra depois termos capacidade de formar consciência. A pergunta que eu faço pra vocês é, será que os nossos filhos estão tendo esse mínimo? Será que quando nós substituímos na alma deles afetos reais por fantasmas advindos de uma tela, a gente não está desequilibrando e deformando a alma deles, ou pelo menos assistindo essas almas serem deformadas? Nós estamos. E uma hora você vai ter que pensar nisso, tá? Estou pensando diante de você. Na verdade, eu estou expondo para vocês as reflexões que eu tive de fazer nos últimos 4 anos. Uma vez com a filha mais velha e agora depois com o mais novo. O mais novo. E o mais novo é ótimo. Ele é uma criança ótima, ele é um menino vivo, ele gosta de brincar, ele gosta de fazer coisas ao ar livre, ele gosta de cachorro, ele gosta de história, ele gosta de livrinho de história. Então, a mais velha descobriu que gosta de instrumento, gosta de ficar tocando piano e levo ela para ouvir orquestra, levo ela para ouvir música. Veja, nós temos sim que fazer todo o possível pelos nossos filhos, mas sempre tendo consciência de tudo que a gente vai fazendo de errado pelo caminho, tá bom? Esse ensaio, Fantasmas e Afetos, o problema da educação infantil, é o melhor ensaio que eu já li de todas as pessoas que tentaram explicar por que é que as crianças estão todas viciadas no celular. Tá nesse livrinho aqui, chamado A Formação do Imaginário, que saiu pela editora Sétimo Selo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Leiam. Tem outros ensaios bons nesse mesmo volume. Aqueles que forem entusiastas, né, da filosofia, inclusive do Olavo de Carvalho, tem 2 ensaios no final. Tem um ensaio do Ronald Robson, mas que, se eu não me engano, é extraído daquele Contra a Vida Intelectual ou Iniciação à Cultura. Tem o ensaio do Roberto Malé, O Papel da Memória e da Imaginação na Formação da Personalidade, que eu ainda não li. Tem um ensaio do Francisco Scorsin, bem bonito. Francisco Scorsin trabalha com formação do imaginário através da educação da imaginação, né? Quem gosta do Francisco Scorsin vai ficar feliz. E no apêndice tem 2 outros ensaios do Olavo de Carvalho. Um deles eu li integralmente, que é o da Contemplação Amorosa, que é um ensaio a partir do qual você consegue ter uma visão do eixo, um dos eixos da filosofia do Olavo de Carvalho. Contemplação amorosa é um conceito por meio do qual ele explica justamente a relação entre a inteligência e a realidade. Por isso que tá aí, né? Por isso que tá aí. Esses ensaios parecem todos desarticulados, mas eles formam uma unidade. A gente vai lendo, a gente vai percebendo, né?
É mais difícil esse do Olavo, porque é muito filosófico, né? Muito sem noções de epistemologia, ele fica um pouco difícil de ler. Mas o da Lorena é perfeito, todo mundo vai entender e todo mundo precisa ler. Porque é muito sincero, além de tudo, né? É ela fazendo um exame de consciência, como eu tentei aqui fazer para vocês, para fazer justiça a todas as coisas que ela me levou a pensar enquanto eu li esse ensaio dela. Dito isso, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar para vocês, né? Puxa vida, as crianças têm esse enorme amor por imagens, né? Tem. Eu, quando era criança, eu adorava ir no cinema. A gente ia no cinema, ficava uma sessão, 2. Mas mesmo que as crianças tenham esse amor todo por imagens, a projeção de imagens na nossa própria mente, esse projetar ativamente e imaginar é fundamental para uma inteligência sadia ao longo da vida. E para que a gente exercite essa projeção, o grande exercício sempre foi, e sempre será ouvir histórias. Eu lembro que quando eu era criança, as histórias que eu mais gostava eram aquelas que a minha mãe ou a minha avó improvisavam. Contavam sem o livro. Elas contavam porque a gente ia imaginando. Elas contavam. E a minha mãe era engraçada, era uma pessoa muito engraçada. E ela tinha versões das histórias clássicas. Eu lembro que ela fez uma versão própria da Cinderela, que a gente morreu de rir do começo ao fim. Eu e meu irmão mais velho. Eu nunca esqueci desse dia. Esses momentos que a gente passa com os nossos filhos podem ser muito mais determinantes para a vida deles do que vocês imaginam. Eu me lembro que quando a minha filha tinha 5 anos, ela ficava me pedindo história. E eu tinha... Eu não queria acender o abajur, entendeu? Ela ia dormir comigo e ela queria ouvir uma história. E eu ficava inventando histórias, ou improvisando. E eu inventei uma história para ela, que era uma história, na verdade, sobre ela. Ela teve uma fase que ela não comia. Ela não comia, ela era péssima para comer. Ela foi uma criança chata para comer. E eu inventei uma história de uma burrinha mal criada, que só queria comer flores e que não queria comer alfafa, etc. E aí a burrinha vai acontecendo uma série de coisas com a burrinha que eu fui inventando. Enfim, e até no final das contas, a burrinha acontece que ela sofre por uma reviravolta e nunca mais pode comer flores e tem que amargar aquilo o resto da vida. Ela perde a natureza dela justamente porque ela não foi boazinha o suficiente para comer o que ela precisava comer. Ela foi desfigurada, né? E essa história que eu inventei ela amava essa história. E toda vez ela pedia essa história. Uma história que eu inventei para dar uma lição de moral, mas funcionou, entendeu? E até hoje ela lembra dessa história. E outra coisa também é que teve uma época que eu estava relendo a Odisseia, e eu estava com a Odisseia na cabeça, e eu comecei a contar para ela, era a história que eu tinha na cabeça, eu comecei a contar a Odisseia. E aí quando ela ficou um pouco maiorzinha, com 6 anos, ela realmente quis saber a Odisseia, eu não sabia todos os detalhes, eu li com ela uma versão infanto-juvenil. Então assim, esses exercícios que a gente faz marcam para sempre a vida da criança, e assim, é por esses exercícios que se vocês vierem a ter os problemas, digamos, que eu depois tive, a gente consegue recuperar, entendeu? Porque quando você planta algo, ainda que você erre pelo caminho, como eu errei e admiti aqui pra vocês, ainda assim a gente consegue recuperar. Porque a gente fala, não, peraí, alguma coisa eu plantei, deixa eu retomar de onde eu tinha começado, tá? E hoje em dia a gente tem uma série de pessoas produzindo coisas legais que podem nos ajudar, né? Enfim, agora criança pequena... É muito legal contar história para criança pequenininha, muito legal. E as crianças pequenas precisam habituar-se aos livros, porque o livro, por mais que tenha imagens, o livro é aquele instrumento que vai obrigá-la a colocar a imaginação para funcionar, porque uma criança que se habitua a manusear livros, mesmo que de início muito bem ilustrados, vai gostando daquilo, formando gosto de leitura, no futuro gostará de imaginar as figuras que não estão lá por meio da leitura das letrinhas, entendem? Enfim, então assim, põe a mão na consciência e tenta fazer as coisas diferente, se você não tem conseguido, né? Eu queria deixar como recomendações para vocês que querem uma mãozinha aí para começar duas coisas, né? Vocês que têm filhos, vocês que não cometeram têm filhos que gostam de ler, acabou de sair um novo selo de literatura infanto-juvenil com adaptação dos clássicos. É uma editora que chama Papillon. Eu trouxe aqui, esse já é da minha filha, ela tá a Kelly, que é o Frankenstein da Mary Shelley adaptado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas
o Monteiro Lobato era muito bom nisso. Ele adaptou Dom Quixote, ele fez várias adaptações, né? E antigamente era uma coisa muito comum, e é uma coisa que marcou a nossa infância. Ler os grandes clássicos em adaptações. Essa da Odisseia que eu li com ela era em prosa e era uma adaptação. E assim, quando eu vejo esse tipo de trabalho, eu falo, olha que legal, mais uma editora lançando adaptações para o público infantil juvenil. Eu fico feliz porque eu sei a diferença que isso pode fazer na vida de uma criança, entendeu? E saiu agora, eu vou deixar na descrição também, porque essa editora Papillon é super nova e ela tá saindo agora. Tem poucas figuras, tá? Porque já é infanto juvenil, né? Na verdade tem só um projeto gráfico aqui, legal. Mas a adaptação torna a leitura muito rápida, né? Porque o Frankenstein é muito longo para uma criança. Agora, nessa adaptação fica tranquilo. E eu queria deixar para vocês como sugestão, vocês que têm filhos pequenos, assim. Cara, eu já falei muito da João e Maria, né? A João e Maria, que inclusive é da Lorena, que não por acaso escreveu esse ensaio. Tem 4 filhos. E, enfim, nos ajuda a fazer esse grande exame de consciência nesse ensaio maravilhoso que esse você compra para você. É o que vai estar na primeira linha aqui, primeiro na descrição. O primeiro livro é esse que você vai comprar para você ler. Faça isso por você. Leia, vai te fazer bem. Me fez um bem enorme ler esse ensaio que ela escreveu. Vai fazer bem para você, tá? Esse texto que ela escreveu. Agora eu queria apresentar para vocês que têm filhos pequenos, coisa que eu nunca fiz aqui, e depois eu vou contar porque eu nunca fiz, a série de livrinhos da Texugo. A Texugo é uma editora infantil também, muito, muito legal. Por que eu nunca mostro os livros da Texugo? Porque, felizmente, quando eles chegam em casa e o Bruce, meu filho, vê, ele leva tudo pro quarto dele. E a gente tem, no meu quarto, tem um lugar na minha prateleira, eu tenho uma estante de livros no quarto, que eu não deixo nada, que é onde porque ele fica levando os livros para eu contar para ele antes de dormir, e aí ele põe lá. É um quadradinho que eu deixo ele na estante de livro para ele pôr os livros infantis lá. Então tem um monte no quarto dele, tem um monte lá. E assim, porque ele gosta de ouvir histórias, eu conto a história uma vez para ele, às vezes 2, depois ele quer ver o livro, aí ele vai ver sozinho. Então quando você conta uma história com um livro para o seu filho, você vai desencadear nele uma memória afetiva de alegria, porque você está vivendo aquilo com ele, fazendo as vozes, contando a historinha, e ele vai querer viver aquilo de novo, e aí ele vai tentar sozinho. E é assim que a imaginação dele vai se formando e não se deformando, tá? Aqui, aproveitando que a gente está no Natal, né? A Texugo tem um monte de livrinho legal no Natal, e assim, eu gosto desses que são em A4, porque esses são os que o Bruce mais gosta, tá? Até saiu um aqui que é menorzinho, bonitinho, etc., mas esses dia 4 são os que ele gosta mais. Esse aqui saiu ano passado, de São Nicolau. Ele nasceu no dia de São Nicolau, ele é do dia 6 de dezembro, né? Esse aqui é pra ele. Mas esse ano saiu aqui com ilustração da Gisele Daminelli, vocês que são fãs dela, ela é muito legal, né? O traço dela é uma aquarelista formidável. Esqueceram do Natal, texto inédito. O Presépio de Francisco, tá? Inspirado nos escritos do Tomás de Celano, mas contado às crianças pela Verônica Rezende. Muito bonitinho. Esse aqui, O Caminho para Belém, a história é tão bonitinha que na Esmeril a gente entrevistou a autora desse livrinho. É a pessoa que escreveu essa história, né? Que até é a editora da Texugo, né? Agora, os que eu mais gostei são esses dois. Um desse ano, um do ano passado. Esse Um Natal Feliz, eu acho que é da Louisa May Alcott. Veja, essa aqui é a mesma autora de um livro chamado Mulherzinhas, né? Que virou o filme Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres, não. Acho que é isso. Só que as ilustrações dessa moça que chama Karina Oliveira são tão bonitas, que vale a pena. É mais longo, você tem que contar pro seu filho, ele não vai conseguir ler sozinho, mas depois ele vai querer rever. E esse saiu ano passado, que é o clássico do Charles Dickens, com ilustrações do Walter Lara, porque eu sou apaixonada, tá? Ele já ilustrou também um livro para João e Maria, maravilhoso, sobre pássaros, lindíssimo, de uma sensibilidade assim. E esse aqui, as ilustrações dele para mim fazem valer o livro. Esses são os de Natal. Vou colocar na descrição, vocês se divirtam lá no site da Texugo. Agora, além disso, a Texugo tem livro escrito pelo poeta João Filho,
tá? Esse da Fada Tarsila, que esse eu li várias vezes pro Bruce, tá até rasgado, porque ele amou esse livrinho. Esse da Branca de Neve, que é da Mariana Machado, que teve aqui outro dia no canal, tá? Com essas ilustrações que... Inclusive, a Lola, que gosta muito de desenhar, adorou essas ilustrações. Tem 2 livrinhos da Beatrix Potter, né? Lembram do Pedro Coelho? A história de Pedro Coelho, e tem também agora a história do esquilo Joselito. Por causa desse livro, o Bruce agora, toda vez que ele vê um coelho, ele fica louco, porque ele tá agora fascinado por coelhos, porque ele adora. Ele particularmente adora o Pedro Coelho. Toda vez ele, mãe, conta a história do coelho. E tem a série do Caramelo, que essa é uma série histórica para crianças um pouco maiores, eu acho que 6, 7 anos, entendo? 5, 6, 7, 5 a 7, que na verdade coloca-se o cachorro Caramelo, que é o típico personagem da vida e cultura brasileira, mas coloca-se em vários momentos históricos, né? E aí o cachorro Caramelo, da perspectiva dele, ele vai contando o que ele tá vendo. Aí é engraçado, tá? Esse é engraçado, mas as crianças vai formando, vai dando às crianças aos poucos a capacidade de se situar no tempo. Então, assim, a gente tem materiais legais, né? E os livros são uma maneira de nós fazermos a transição desse hábito pela imagem que nós desencadeamos nas nossas crianças para a autonomia da imaginação. Vocês entendem qual é o objetivo? O livro, veja, eu ainda acho e sempre vou achar que a coisa mais legal do mundo é você contar uma história improvisadamente para os seus filhos, sem ler, contar. É o mais legal de tudo, né? Tem uma história que a minha avó contava para minha mãe, a babá da minha avó contava para ela contou para as filhas, a minha mãe contou pra gente e eu contei pra minha filha. A história da Zuína. E é uma história que dá pra você ir improvisando infinitamente. É um conto tradicional, é uma fábula tradicional, né? Que a Zuína foge da serpente, pede ajuda para todos os animais e no fim o animal mais frágil de todos, que é o ratinho, que ajuda ela, que é essa história de moral, essa lição de moral antiga e milenar, mas é uma história que você consegue entreter a criança totalmente, porque é uma história que tem uma música no meio, né? Eu sempre gosto mais das histórias contadas, né? Mas quando você pega um livro na mão, lê a história com a criança, vivendo a história, você ensina a criança a ir formando a própria imaginação com uma base que não é algo que a coloca numa situação de total passividade. Porque uma coisa é você ficar recebendo coisa de uma tela, outra coisa é você ter de entender o significado daquela imagem pelo que você está ouvindo, pela história que sua mãe está te contando. Tá? Então é isso. A gente, sim, nós estamos deseducando nossos filhos, deixando-os muito próximos do celular. E tem algumas coisas que só as mães podem fazer pelos filhos e ninguém vai fazer. Uma coisa que só as mães podem fazer pelos seus filhos é falar, não, chega com essa palhaçada. Em qualquer nível de problema que você tenha. Tem coisas que só nós fazemos pelos nossos filhos. E assim, não adianta esperar que alguém além dos pais fará, porque não vão fazer. As outras pessoas da família, é diferente a relação. A relação que mãe e pai têm com os filhos é diferente da relação que as demais pessoas têm, então assuma a sua responsabilidade. E boa sorte, tá bom? Eu vou deixar o link para esses livrinhos todos na descrição, mas, evidentemente, se você preferir, simplesmente pegue seu filho, vá até uma livraria e deixa ele escolher também as historinhas, né? Eu indiquei essas porque muitas das coisas que tem nas livrarias que a gente vai, em shoppings ou por aí, são coisas muito pobres. E esses livros todos que eu indiquei não são pobres, são livros com uma consistência maior, sobretudo os da João e Maria em termos de linguagem, mas esses da Texugo que eu mostrei, todas as histórias são bonitas, consistentes, bem escritas, né? As ilustrações são estilos diferentes, então tudo isso vai educando, tá? Mas enfim, você sabendo ajudar ele a escolher,
não levando porcaria para casa, vale a pena sair com ele e deixar que ele escolha também, tá? Muito obrigada a vocês pela companhia, assumam suas responsabilidades, deixem de delegar se vocês delegaram até agora, a escola não vai fazer coisas que só você pode fazer, a escola ajuda, mas se você não sabe o que está acontecendo com a alma do seu filho, ninguém vai conseguir olhar para ele com a mesma atenção do que você. É impossível. Olhe para ele antes que ele se perca, antes que seja tarde. Obrigada pela companhia e até a próxima.